Juíza mantém a decisão e, por enquanto, nada muda na SAF. Porém, um capítulo novo pode ser escrito hoje e eu vou explicar como o desembargador César Cury pode mudar tudo na SAF do Vasco. Tem jogo no próximo dia 16. Quem vai ser o técnico? Reforços. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui. Dr. César Cury, desembargador, vamos começar logo com a principal notícia para você curtir aqui o nosso vídeo. Ele é o cara que pode dar a canetada forte, ele é o cara que pode mudar o rumo da SAF vascaína. Por que eu digo isso? Porque ontem a juíza da 6ª Vara Empresarial, a excelentíssima doutora Simone Chervran, manteve a decisão que já tinha sido instaurada, né? Fez algumas modificações, alguns ajustes, né? Em virtude da nomeação do novo interventor, Dr. Atos Andrade, nos poderes que ele tem. Então, a juíza indicou, olha, você pode interferir na governança, organizar, tentar intermediar o acordo das partes, dos sócios, porém, o futebol segue com os diretores. Nada impede contratação de reforço, contratação de treinador, venda da SAF. Aliás, ontem o Joel Silva colocou a carta que o Marcos Lamáquia enviou para a Justiça, porque ele falou, tudo está pronto, só falta assinar. Inclusive, amanhã, né, dia 10, era a data que estava marcada para poder ter a celebração da assinatura do contrato, que, claro, vai passar por todo o trâmite interno do Vasco, como a AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, presidida pelo Alain Belaciano, como vai passar também nas mãos dos conselheiros do Vasco, porém está tudo travado. E o Marcos Lamáquia deixou muito claro nessa carta e no pedido que fez à Justiça, que reconsidere, que reconduza ao Conselho de Administração, o presidente Pedrinho e os dois conselheiros, o Felipe Elias e também o Cristiano Stockler. Os dois que compõem, com o Pedrinho, o Conselho de Administração da SAF do Vasco. A juíza entendeu que não via momento ou argumentos para isso, manteve essa decisão. Então eles continuam de fora. Porém, aí vem a notícia. O desembargador César Cury já está com o agravo que o Vasco enviou, com todas as ponderações, está de posse dessa carta do Marcos Lamáquia também, para que entenda que o momento do Vasco requer celeridade, tem urgência em mudar a chave do Vasco da Gama. No entanto, a mudança feita da retirada dos conselheiros, da administração, da SAF do Vasco, o Vasco entende e argumenta com a Justiça que não tinha essa urgência. Então, a discussão está acima agora da juíza da 6ª Vara Empresarial. Há uma expectativa de que, a qualquer momento, o desembargador César Cury dê uma liminar, conceda a liminar e reconduza o trio para o comando da SAF, retire com isso o interventor, e isso seria apenas, então, somente uma indicação do que vem pela frente, né? Porque, afinal de contas, tem um julgamento pós, né? Isso seria uma decisão liminar, em caráter liminar, suspendendo o que foi proposto lá atrás. Então vamos aguardar, mas pode sair hoje, pode sair amanhã. Há uma expectativa no Vasco que até segunda-feira. Eu torço muito para que o doutor César Cury, de posse de todas as informações, ele consiga fazer essa mudança, para que o Vasco consiga respirar. Os recursos que o Vasco tem hoje dão conta de que até o final do mês, início de agosto, né, a folha de julho será paga no início de agosto e não mais. Óbvio que vai ter que recorrer a empréstimos. Fábio, mas mesmo que resolva tudo, não vai assinar a tempo do Marcos Lamáquia chegar e depositar. Lembra como é que foi com a 777? Rolou aquele empréstimo ponte. Ele faz o empréstimo ponte, olha, eu vou botar aqui 100 milhões no Vasco, porque eu vou comprar a SAF.
que não tem como não ser aprovada, SAF. Uma pessoa idônea, com patrimônio bilionário, brasileiro, com lastro, que tem como avalista o pai, que é outro bilionário, com lastro. Porra, não tem como dar errado. Pode não dar certo a contratação de A, B ou C, não dá o resultado que a gente espera, aí é da bola. Se botar alguém que não é qualificado, Fábio Azevedo, se sou o Marcos Lamáquia, vou no Rodrigo Caetano, acabou a Copa do Mundo, continuo aqui, né, nesse cenário lindo. Tô até sem vista aqui, né? Tá feia minha vista aqui, né? Se sou o Lamáquia, vou no Rodrigo Caetano. Rodrigo, vem pro Vasco. Bruno Lazzaroni vai ser o cara responsável por dirigir o Vasco da Gama contra o Vitória, dia 16, semana que vem, gente. Hoje é dia 9, daqui a uma semana, quinta que vem, tem o jogo com o Vitória. E vai ser o Bruno Lazzaroni, porque por mais que chegue alguém, seja contratado hoje, amanhã, não dá tempo. Então o Bruno Lazzaroni vai dirigir a equipe do Vasco da Gama no jogo com o Vitória. Cara, é aquele jogo de 6 pontos, que o Vitória está ali perto, o Vasco precisa somar 3 pontos, sair da zona de rebaixamento. Então, meu amigo, não tem jeito, não tem jeito. E reforça, Azevedo. Vou dizer uma coisa para você, torcedor, do fundo do meu coração. Olha aqui nos meus olhos, vou até me aproximar aqui de você. Se não tiver um investidor, se o Marcos Lamáquia não assinar e não passar nas assembleias dos conselheiros e na Assembleia Geral, o Vasco vai estar, isso que você imaginou. E aí? Como é que faz? Aí a gente chega no fundo do poço, como é que vai fazer? Já parou para pensar nisso? Porque eu tenho certeza, e vou olhar de novo no seu olho, torcedor, que quem está por trás dessas ações tem esse interesse, que o Vasco chegue ao fundo do poço, que ele sente na cadeira para renegociar. O Marcos Lamáquia já falou, não vou renegociar nada, já está tudo pronto. Não foi um trabalho de um dia só, né, gente? Nem de uma semana, nem de um mês. É isso. Forte abraço. Hoje aconteceram vários fatos, havia uma preocupação e a expectativa era por conta, depois do agravo ou dos agravos que foram ontem, entraram nessa dança, de que hoje houvesse uma movimentação. Primeiro, a própria ação na sexta vara empresarial, apesar da demora de chegar às mãos da doutora Simone, e também os agravos que foram para a 15ª Câmara de Direito Privado, para o desembargador Eduardo Biondi, que teria a opção de fazer o julgamento, demorado ou não, é uma prerrogativa dele, mas ele recebeu, sabe do tamanho desse problema, sabe da dor de cabeça. Mas antes da gente falar dessas movimentações, porque inclusive teve uma movimentação extremamente importante agora à noite, se a gente fazer aqui um pouco da linha do tempo do dia de hoje, porque alguns fatos foram importantes e a gente precisa registrar, e vamos registrar 2. Primeiro, mais um órgão importante, mais um poder importante do Vasco, que se manifestou favorável ao presidente Pedrinho. Hoje, 106 conselheiros dos 120 redigiram e assinaram um termo compromisso. A gente avisou isso ontem, inclusive, que esse termo compromisso iria ser feito, né? E esses 106 conselheiros protocolaram hoje e fizeram esse registro a favor do presidente Pedrinho. Foram poucos que não assinaram, alguns, por exemplo, Alain Belaciano, presidente da Assembleia Geral, não assinou por conta do lógico. O André Afonso, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo, na verdade ele é vice-presidente do Conselho de Beneméritos, ele já tinha assinado com os conselheiros, com os beneméritos, então não precisava referendar de novo. Alguns até que estavam aí muito na dúvida, o José Luiz Trinta, que estava naquele grupo lá, naquela situação lá do WhatsApp, assinou. O Renato Brito, o vice-presidente, que está, né, debaixo aí de uma luz, também assinou, fez questão de assinar, inclusive até deu algumas declarações. Causou estranheza, não sei se há uma justificativa para o João Rich, o presidente do Conselho Deliberativo, não assinar.
Não sei se sentiu de alguma maneira também em conflito por alguma coisa, não se sabe, mas gostaria de entender. Então, só para a gente contextualizar, mais de 90% dos integrantes manifestaram apoio ao presidente Pedrinho e a continuidade das negociações para a venda da Vasco SAF para Marcos Faria Lamag. Nesse documento, os conselheiros afirmam que o Vasco vive um momento decisivo e consideram a chegada de um investidor sólido como alternativa mais segura para recuperar a estabilidade financeira e recolocar o clube em posição de destaque no cenário esportivo. Também destacam que a negociação ainda passará por análises jurídicas, financeiras e institucionais, além de ser submetida à aprovação dos associados na AGE. A carta defende que o processo siga com transparência, legalidade e governança, sem interferências motivadas por disputas políticas internas. Ressalta ainda que eventuais denúncias devem ser apuradas pelos órgãos competentes com respeito ao devido processo legal. E, ao final, os conselheiros reafirmam o apoio à gestão Pedrinho e defendem que o interesse do Vasco esteja acima de divergências políticas, visando a reconstrução institucional e ao fortalecimento do clube. Mais uma vez, Américo, a gente tem que colocar isso aqui, porque isso parece tolo, mas não é. Porque para a justiça você ter os poderes do clube, você tem aí o Conselho de Beneméritos e você ter o Conselho Deliberativo apoiando quase que integralmente. Do Conselho de Beneméritos só 2 não assinaram, agora 14, alguns já com justificativas plausíveis. Demonstra força, né? Dá à justiça, pelo menos a justiça que é a equilibrada, um pouco desse panorama do quão importante é que o clube internamente esteja todo unido num propósito de resolver essa questão. Então, é importante esse tipo de apoio, né, Zé Américo? É importantíssimo, Flávio. É importantíssimo, primeiro, que demonstra a confiabilidade, a transparência e a união dentro do Vasco, acima de eventuais divergências políticas. Em relação a essa questão envolvendo o novo treinador, nas últimas horas surgiu uma possibilidade referente a Jorginho. Jorginho, que é um jogador que marcou história quando ainda atuava vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino, como técnico deu talvez uma das últimas alegrias ao torcedor, que foi o título do Campeonato Carioca de 2015, inclusive, ao lado do Zinho. Lembram deles dois ali em 2015 dando esse título ao Vasco dentro do Maracanã contra o Botafogo? Então, Jorginho deu essa alegria. Foi Jorginho em 2022 que conseguiu, junto ao Vasco da Gama, aquele acesso tão difícil para a Série A do Campeonato Brasileiro depois de ficar um ano dentro da Série B do Brasileirão. E nas últimas horas surgiu essa situação, envolvendo, amigo torcedor Cruz Maltino, uma possibilidade do Jorginho vestir, ser o comandante do Vasco novamente. Isso partiu muito mais dele, pois em uma entrevista, amigo torcedor Cruz Maltino, o Jorginho se manifestou e falou isso daí, sobre a possibilidade de um retorno ao Vasco. Se liga só. Estou parado desde que 2024, uma decisão minha, eu não quis pegar nenhuma Série B ano passado e por isso eu não trabalhei, tive algumas propostas para fora do país, mas tomei a decisão realmente de fazer uma reciclagem, observar muito mais e fazer outras coisas também, ter um tempo maior com a família, mas não tenha dúvida, como eu venho falando já há alguns anos, da outra vez que aconteceu, o Vasco para mim é uma convocação e sempre vou estar disposto a assumir o Vasco da Gama pelo carinho, por conhecer o clube, por conhecer muitos funcionários ali, por ter tido uma relação como jogador e como treinador muito forte, não tenha dúvida. Mas não estou pedindo, pelo amor de Deus, para nada, estou bem, estou com a família, estou aproveitando esse tempo que eu tenho, estou estudando, estou pensando seriamente em fazer também a UEFA, porque surgem algumas oportunidades, mas eu sei que sempre se pergunta, eu tenho muito mais de 3 anos como profissional, então já seria apto para trabalhar na Europa, mas se você tiver a licença da UEFA, naturalmente facilita bastante. Sim, o Vasco realmente é sempre um tema especial. Vascaíno, então essas foram as palavras de Jorginho, de fato demonstrando um amor pelo Vasco e até um desejo de retornar ao Cruz Maltino. Mas o que eu venho a trazer a você na noite desta sua quinta-feira é que, até o momento, o Vasco da Gama não procurou o treinador, não houve qualquer contato, tá? Mesmo diante, é claro, do próprio Jorginho ter se mostrado muito à vontade e até com um grande desejo de trabalhar no nosso Cruz
Mautino. Então, o que eu tenho a trazer de informação a você nesse momento, diante das últimas especulações que surgiram, é Vasco da Gama e Jorginho não tem absolutamente nada neste momento. Você acha que seria um bom nome para comandar o nosso Vascão? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!